Você está ouvindo o programa Escuta 190. Ronda da Notícia. The Guardian, Reino Unido. Arqueólogos marinhos descobrem artefatos raros após naufrágio registrado em 1503. The New York Times, Estados Unidos. 3 policiais foram baleados e levemente feridos durante uma operação de contra-terrorismo em Bruxelas, ligado aos ataques de Paris de 13 de novembro. Le Monde, França. PlayStation VR, fone de ouvido de realidade virtual da Sony, será lançado em outubro. The Spiegel, Alemanha. Os democratas Clinton vence primárias na Flórida, Ohio e Carolina do Norte. Clarim, Argentina. Cristina Kirchner gastou $25.709.000 em 2015 em sua política de comunicação. Escuta 190. Você fica informado aqui na Ronda da Notícia pelo Mundo com Suelen Vilela. Vamos continuar a entrevista com o Tenente Coronel Jamerson Pereira, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, e o historiador, escritor e major da PM, André Carneiro, que falam aqui sobre a questão das volantes do período lampiônico e como isso pode influenciar os policiais modernos, né, os policiais de hoje. E aí eu queria perguntar inicialmente ao Coronel Jamerson, né, também o major André Carneiro pode fazer algumas intervenções, se essa questão da tropa especializada no combate na região de Caatinga, se isso ajuda ao não surgimento, digamos, dos cangaceiros modernos na área de Caatinga, na área do sertão. Sem dúvida ajuda, né? Ela não vai extinguir a possibilidade, mas inibe. A grande diferença, né, do cangaço moderno, né, que já vem se falando muito nos dias atuais, é que ele utiliza quase uma tática de guerrilha. Outrora, né, no século passado, o cangaceiro era identificado, facilmente identificado pela sua postura, pelo seu deslocamento, por tudo. Hoje não. O cangaceiro moderno, ele é uma pessoa infiltrada no meio da sociedade, da população, e que se reúne eventualmente para cometer suas ações delituosas. Essa é a grande diferença. Eles se reúnem, né, se organizam, hoje com todo o aparato tecnológico de meios de comunicação, de transporte, né, eles roubam os carros para se deslocar. Então, isso torna o nosso trabalho um tanto quanto mais difícil. Aí a gente retorna para a questão das volantes. A gente fica aguardando onde eles vão atuar, pegar os rastros dele, torcer para que eles entrem na Caatinga, né? E normalmente isso aí é quando fura o planejamento deles, que eles não conseguem prender uma fuga motorizada. Aí sim a gente volta para a nossa raiz de perseguir, de pegar, de rastrear, pegar marca no chão e progredir na Caatinga. A gente vê, né, Coronel, que pelo que o senhor está falando, a importância do serviço, né, de inteligência, de ter um serviço de retaguarda por trás, mas lá atrás, quando o senhor foi estudar, né, o papel das volantes, Major Carneiro, não tinha tanto esses recursos de inteligência, né? Contava realmente com muita coisa que vinha da região. E tem uma dúvida que está presente para todo mundo que estuda, para todo mundo que ouve falar das volantes ou do Lampião, que é a questão se os cangaços, né, os grupos cangaceiros ou os cangaceiros de Lampião, se esses homens, esses combatentes, eles eram nômades ou simplesmente se eles eram itinerantes. E sendo nômade ou sendo itinerante, isso dificultaria o combate. Júlio, na fala do coronel, quando fala dessa questão do cangaceiro moderno, ele ilustra a questão de ser um homem da cidade que eventualmente vai se reunir para efetuar determinado crime. Quando você observa no período do cangaço, nas grandes cidades, dificilmente um cangaceiro entrava sozinho. Se ele trocasse de roupa e fosse para a cidade, ele correria um risco, porque ele poderia ser identificado pelo policial. E aí você chega e pergunta, olha, como é que pode ele, vestido normalmente, ser identificado? O cangaceiro, ele leva, pelo menos naquele período, ele leva toda a sua vida, todo o seu patrimônio nas costas, no peso do corpo. E se você imaginar que ele leva consigo 300 a 400 munições, isso implica mais de 10 quilos de munição. Isso aí é questão de armamento, roupa, lençol, toda a sua vida está sendo carregada no seu corpo. Por isso que o cangaceiro, muitas vezes, ele não dava valor a moedas. E tem a frase famosa atribuída a Lampião, que era, eu não sou cego de feira para receber moedas, porque moeda implica peso. E por que ele é identificado na cidade? Por causa dos calos que vinha pelo pescoço e pegava em parte dos ombros, porque todo o fardo era carregado assim.
Não existia essa tecnologia, e diga-se de passagem que o cangaço não é só vencido pela polícia, ele é vencido também pela modernidade. A estrada, o telégrafo, a viatura, o meio de transporte, ele é um excelente aliado no combate a essa modalidade de criminoso. Sendo pontual em relação à sua pergunta, se ele chega a ser um nômade ou um errante, isso existe uma discussão muito grande entre os pesquisadores. Particularmente para mim, eu posso qualificá-lo como um errante. O nômade, a princípio, você tem um pouso. O nômade do deserto, ele procura um oásis para se abrigar e ele tem um ponto de parada. Então, Ele é quase um errante. Seria muito mais difícil mais para o combate do que ele ser nômade. Em algum momento ele estaria num ponto fixo. É como se tivesse uma molécula em movimento. Ele é incerto. É importante frisar para o nosso ouvinte que a escolha do local do combate é sempre do cangaceiro. Por isso, quando você vai analisar a quantidade de baixas de um lado e do outro, está morrendo no início muito mais policiais do que cangaceiros. Durante alguns anos, se acreditava no poder mágico de Lampião de conseguir sumir na Caatinga. As pegadas se iam a determinado ponto e depois sumiam. Ou então, muitas vezes, ele se multiplicava, as pegadas surgiam em todas as direções, que é a chamada técnica do chocalho, que eu estava até conversando agora há pouco com o Coronel James. Alguns membros tinham alguns chocalhos, eles espalhavam para vários pontos, e como o som se propaga com facilidade, porque nós não temos concreto nessa região, eles começam a tocar a alguma distância e depois vêm a se reunir num ponto mais afastado. Tudo isso passa por uma coisa chamada popularmente no sertão como negaça. Alguns colocam o nome covardia, particularmente eu não coloco isso. Evitar o combate, o cangaceiro evitar um combate com a tropa policial não é covardia, é a arte de negar. Eu queria entrar até nesse aspecto do combate, que tem uma coisa que chama atenção, né, no livro, que é a presença. O Coronel James já leu o livro, eu estou lendo e recomendo para você que está nos ouvindo. E tem um ponto que eu acho que aproxima esses dois elementos no tempo, sabe? Aproxima o policial militar de hoje, o da volante do passado, o cangaceiro do passado e de repente, a pessoa, né, o criminoso que você combate lá na Caatinga, que é a presença dos acoiteiros, né? E aí, Coronel James, eu queria perguntar ao senhor, essa figura da época do cangaço, acoiteiro, ele existe nas operações na área de Caatinga? Existe. Não no formato que ocorreu no século passado. Hoje, o coiteiro seria mais aquela pessoa intimidada, né, com medo de uma represália do bandido. Que no passado tinha o que se beneficiava daquilo ali, que fazia, acoitava o cangaceiro para a questão de ter um benefício, ter uma proteção, ou até evitar um saque, e os que o faziam por medo. E hoje a gente tem mais aquelas pessoas que o fazem por medo. Né? É muito raro ter alguém que vai entrar nessa empreitada, a não ser que ele também seja bandido, né? Que vai dar alguma guarida ali para um grupo criminoso, né? Se alojar para fazer alguma ação criminosa. O assunto é muito bom e a gente poderia ficar mais, mas a gente vai ter, né, aqui para a parte final, e eu quero já com essa pergunta pegar aí do Major Carneiro sua mensagem final. Lampião, para alguns, visto como mito, outros como, né, um criminoso. E as volantes, existiu algum herói nessa volante, Major? Citar nomes talvez seja uma injustiça, porque o próprio patrono do BEP, que é o Higino Bellarmino, foi um grande oficial, foi um grande comandante de tropa volante, participou até da Revolução de 1932, representando Pernambuco como a tropa. Você vai ver o Optato Gueiros, que é uma figura lendária. Em 32 a Coluna Prestes. Isso. E em 26 a Coluna Prestes, você vai ver a figura de João Nunes, sendo um dos responsáveis pelo combate à Coluna Prestes aqui em Pernambuco. Optato Gueiros, que é uma figura lendária dentro da história da polícia, porque era um oficial de polícia que vai ser um oficial volante e que, graças a eles, a gente tem algum conhecimento em relação a isso. O próprio Manuel Neto, que vai ser o grande inimigo em Pernambuco. O bando do Cangaceiros, ele entra em decadência aqui já em 26, com a Lei do Demônio, e você vai ver o bando de Lampião sendo reduzido em Pernambuco de 100 para 7 homens. É uma verdadeira máquina de moer carne, a polícia de Pernambuco, em relação ao cangaço. Lampião sobrevive até 38, a estética do cangaço sobrevive até 38, porque ele vai buscar abrigo em outros estados, Sergipe, Alagoas e Bahia. Gostaria de agradecer o convite, e é sempre uma alegria, como eu disse no início da nossa fala, de estar entre amigos e poder comunicar um pouco e falar um pouco da nossa história. Eu quero aproveitar essa deixa para a mensagem final do Tenente Coronel Jamerson. Queria parabenizar o meu amigo André Carneiro, né, pela iniciativa, né, de resgatar essa história, né, uma iniciativa pioneira, né, de se focar especificamente nas volantes, né, para que nós possamos buscar nossas raízes, aprender com os erros do passado, né, e buscar consertá-los para que nós tenhamos uma polícia melhor.
Então fica aqui a minha satisfação, né? Deleitei-me com essa leitura, né? Li mais de uma vez, e isso é um livro não só para ler, é para estudar e guardar sempre para fazer consultas futuras. É um livro realmente muito bom e, infelizmente, o tempo realmente acabou. E no programa de hoje entrevistamos o Tenente Coronel James Pereira, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento Interior, e o Major Historiador e Escritor André Carneiro. Falamos aqui sobre as influências aí do período, né, das volantes, do período lampiônico, com o policial moderno, com o policial de hoje. Fica agora com a programação da sua rádio e obrigado pela audiência. Eu, Júlio Aragão e toda a equipe do Escuta 190 esperamos você na semana que vem. Até lá! Você ouviu o programa Escuta 190. A Polícia Militar em sintonia com cidadania e segurança.